Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Como foi dito, eu me chamo Emerson e o título do meu projeto é Letras do Cotidiano, um olhar do design para a cidade informativa, e esse é um projeto, parte do meu projeto de mestrado que eu desenvolvo sobre orientação do professor Sérgio. Eu também vim para falar um pouco de cidade, numa outra cidade brasileira, que é Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. E a minha pesquisa se volta também e tem como pano de fundo a cidade de Belo Horizonte e propõe justamente essa valorização da memória gráfica da cidade através da tipografia vernacular, ou tipografia informal, ou letreiramento informal. Bom, como eu já disse, o Sérgio é o meu orientador dessa pesquisa e nós temos um grupo de pesquisa na universidade que chama Grafia, Estudos da Escrita. Bom, como sabemos, o design ele vem há algum tempo incorporando as suas práticas elementos híbridos e plurais a fim de ajustar a sua produção a esse cenário no qual vivemos, E profissionais da área estão atentos a isso e dirigem o seu olhar também para a cidade, ou no nosso cotidiano, para extrair dali inspirações e conceitos na produção de tipografia ou de fontes digitais. Então, assim, no Brasil a gente consegue perceber essa valorização a partir da década de 80, onde alguns profissionais começam a romper com os ideais modernistas que vinham há algum tempo dominando a prática do design, e começam a surgir outros projetos que valorizam esses traços culturais, os traços autorais, e passam a partir daí a incorporar isso na tipografia formal. Bom, no Brasil, o design passou a ser reconhecido como um campo de conhecimento ou uma profissão a partir da década de 1960. E foi justamente o que eu falei anteriormente, movido pelos ideais modernistas das escolas daqui da Europa, surgiu no Brasil nesse período a escola ESD, que fica no Rio de Janeiro, que existe ainda hoje, na prática do design, nesse momento, foram incorporados esses ideais modernistas. E o que aconteceu foi o seguinte: a partir desse período, várias práticas projetuais que existiam anteriormente à instituição, elas passaram a ser largadas de lado, não eram considerados design, ou não eram considerados projetos de design. E a partir daí, somente aquela prática oficial institucionalizada passou a ser reconhecida como design no país. E dentro dessas práticas, que algumas foram deixadas de lado e outras continuam a existir ainda hoje, está a tipografia vernacular, que é o trabalho feito por pintores letristas, os pintores de letras que fazem essa comunicação informal na cidade. Bom, o termo vernacular, que é um termo que eu uso na minha pesquisa, ele sugere a existência de linguagens visuais e idiomas locais que remetem a diferentes culturas. E no design, esse termo, ele corresponde à maneira de se encontrar soluções não acadêmicas, ou seja, aquela produção que é feita fora do discurso oficial ou fora da instituição. E como o contexto urbano está dentro dessa pesquisa, e o espaço e a cultura têm essa relação com o design e com o homem, podemos observar que essa cultura de velocidade também influencia a cidade e várias práticas. Essas práticas informais e formais também, elas formam o que podemos chamar de hibridismo nas cidades brasileiras. E isso também é uma característica do nosso povo, o pluralismo, desculpa.
Então, assim, um recorte que eu fiz dessa fotografia dá para exemplificar para vocês do que eu estou falando, de toda essa profusão de manifestações que também podemos chamar de manifestações tipográficas ou paisagens tipográficas da cidade. Então, a gente tem o grafite, a pichação, que é bem comum nas cidades brasileiras, e a tipografia vernacular, no caso, tipografia feita por pintores letristas, e também a sinalização formal da cidade, né, com essa placa de trânsito. Isso é uma cena muito comum na cidade de Belo Horizonte e em outras cidades também do país. Então, sobre essa tipografia no cotidiano da cidade, eu trouxe uma definição que o Weingart, ele diz que tudo que é escrito tem a ver com tipografia. Então, independente se é feito à mão ou se é em punção, enfim, tudo isso tem a ver com a tipografia, desde que seja escrito. É a definição dele. E essa definição foi escolhida como base para a minha pesquisa porque justamente eu venho afirmar que no cenário urbano é repleto dessas paisagens tipográficas, sobretudo de artefatos feitos de maneira informal. E é para essa informalidade que alguns designers têm se voltado a fim de buscar referências e conceitos na produção dos seus trabalhos. Eu trouxe para vocês algumas imagens da minha pesquisa que eu fiz um mapeamento da cidade e através de percursos eu vou registrando essas manifestações a fim de montar um acervo para justamente valorizar essa memória gráfica popular e que isso possa servir como referência para conceituação e inspiração para projetos gráficos e tipográficos. E é importante observar que são utilizadas várias plataformas, não só o metal, o acrílico, o vidro, enfim, essa tipografia está presente, nesse caso aí, sobreposta em outras propagandas. É uma tipografia, às vezes, surge do acaso. E é muito comum isso nas periferias da cidade ou nos centros, né, das grandes cidades do Brasil. Então, se abre um estabelecimento, eles convidam um pintor letrista para vir e pintar toda a fachada do comércio, enfim. Faz esse trabalho de letreiramento do comércio. E o que isso tem refletido assim, na produção tipográfica de alguns tempos para cá no Brasil? Começaram a surgir algumas fontes, né, algumas tipografias digitais inspiradas, né, nesse trabalho dos pintores letristas. E eu trouxe para vocês esses 3 exemplos. A primeira é a fonte Teteia, de Pedro Moura, dos tipos populares do Brasil. E o exemplo de baixo é a fonte 1 real da Fátima Finizola. E é interessante que a gente observa também alguns erros ortográficos nessa pesquisa, e isso também serve de influência, como você viu, para nomear essa fonte, né? Então, esse trabalho do lado foi um trabalho que surgiu com a proposta de trazer essa certa brasilidade ao projeto gráfico, e o autor desse projeto ele foi buscar justamente na tipografia vernacular essa brasilidade que ele procurava, esse conceito de brasilidade. Então a gente consegue perceber que realmente esse conceito conseguiu passar esse conceito de brasilidade através desse projeto, e essas fontes foram algumas das fontes utilizadas no projeto. É interessante também ressaltar que essas cores, né, também estão presentes na tipografia popular no Brasil, então foi muito importante no projeto. Então, o que ocorre é que essa incorporação do vernacular no design tipográfico,
que essa circularidade cultural favorece essa troca e permite que, por vezes, o erudito se torne popular e o popular se torne erudito. Ou seja, há uma certa confluência, na verdade, entre o design vernacular e o design formal. E os projetos se alimentam, trocam informações. Então, o pintor letrista, ele, por vezes, se inspira no trabalho do tipógrafo, ou se inspira nessas fontes clássicas do design tipográfico, para produzir a sua tipografia vernacular. E o mesmo acontece na contramão. O designer se inspira no trabalho vernacular ou no trabalho popular na criação de fontes digitais. Aqui é só um exemplo rápido, né, do que poderia ser esse trabalho de decodificação, né, se podemos chamar assim, dessas peculiaridades e especificidades que ocorrem na tipografia popular. Então, assim, o trabalho dessa proposta seria que o design ele reconheceria alguns traços peculiares nessa produção tipográfica, a fim de incorporar isso no seu trabalho formal, para comunicar assim traços da cultura popular do país e também do traço autoral do pintor letrista. Bom, as considerações finais é que podemos entender, né, assim, o design como uma atividade criativa que tem como os maiores objetivos estabelecer esses diálogos. E como podemos notar no design tipográfico, o cenário urbano ele vem como uma forte fonte de inspiração e conceituação para a criação dessas fontes. Então, assim, devemos estar atentos a esses fenômenos e que nos cercam no nosso cotidiano, justamente daí que eu tirei esse título, a fim de que possamos perceber e considerar os aspectos comunicacionais da cidade e não somente os materiais, para que possamos justamente retirar daí e utilizar conceitos que venham servir na produção do nosso design formal ou no design dentro da academia. Bom, é isso. Aqui são algumas referências bibliográficas e é só. Obrigado. Obrigado.